Soldado, o vídeo de hoje é bem objetivo de uma questão que eu estava pensando aqui, que eu passei, talvez você tenha passado também, quando você fez os seus 18 anos, 17, 18, tem nego velho aí que começa a trabalhar um pouco mais cedo, né? 16, mas normalmente é quando ele começa a trabalhar com o pai ali, talvez o pai preste um serviço, ou você vende pedreiro, ou tal, outra questão, começa a trampar ali. No meu caso, não. No meu caso, eu comecei a trampar com 18 anos, carteira assinada que eu digo, né? E eu lembro que eu terminei o ensino médio na época, eu tinha 17. Então, nesse período, nessa linha tênue aí, entre 17 e 18, que tipo, quando você já tá caminhando ali no terceiro ano, para já terminar os estudos básicos ali de ensino médio, chega um ponto que é uma das decisões mais importantes, uma das mais, não estou dizendo a mais, é uma das mais importantes da sua vida, que é o quê? Talvez você mora com seu pai ou com sua mãe, que era no meu caso, morava com minha mãe, e tipo, você já está terminando os estudos ali, você já tem que arrumar um trampo, cara, porque você já vai sair do ensino médio, tem pessoas que já entra no segundo ano ali, já começa a estudar de noite, né? E já arrumar um trampo de dia, talvez algumas mulheres já têm filho, então tipo, tem outros custos aí também. Algumas já trampa fora e outros caras também já trampa às vezes numa oficina ou numa padaria ou num supermercado, num sacolão, que tinha vários exemplos assim de uns parceiros meus de escola na época do ensino médio que faziam isso. E vão estudar à noite, né? Que estudar à noite é um pouco mais fácil de se passar. Eu lembro que eu fui estudar à noite, tipo, uma época, não foi no último ano, meu. Fui estudar à noite, cara, se eu soubesse que estudar à noite era tão fácil de passar, eu já tinha começado desde o primeiro ano. Que era só trabalho da sala mesmo, né? Porque os professores tá ligado que a maioria da galera que estuda à noite rala de dia, né? Então não tem aquele tempo de ficar fazendo mil e uma coisa, cara. Então, assim, enfim. E aí, beleza, formei, aí chegou naquela parte, cara, o que eu vou fazer agora? De que eu vou trampar? Pra onde eu vou? E talvez você possa estar nessa situação, ou talvez também, se você já tiver, com certeza, dependendo da sua idade, você já passou por esse momento. Deixa aqui no comentário aqui, o que você gostaria que tivesse sido falado com você, ou gostaria que tivesse acontecido, ou se você seguiria um outro caminho diferente daquilo que você seguiu. Deixa no comentário aqui pra gente resenhar, que talvez nós vamos ajudar alguns soldados que estão nesse exato momento, 17 para 18, e estão pensando talvez qual caminho que eles vão seguir, de que eles vão trampar e tudo mais. No meu caso, o que aconteceu? Fiz o curso técnico de contabilidade. Na época existia um programa aqui em BH que chamava PEP. Eu não sei se você vai lembrar disso, se você é daqui, que significava Programa de Educação Profissional. Era um programa do governo que davam cursos gratuitos técnicos, entendeu? Aí o que tinha acontecido? Você tinha que fazer uma provinha de seleção, que era de 20 questões. Se você ficasse entre os selecionados, na época no meu curso técnico tinha 300 vagas. Você ficava entre os selecionados, beleza, aí você recebia a mensagem que você passou e tudo mais, e ia fazer o curso técnico nas faculdades, entendeu? Daqui de Belo Horizonte. Na época eu fiz na Newton Paiva. Acho que existe a Newton Paiva ainda, não sei. Eu sou muito por fora dessa parada de facu. Mas eu fazia na Newton Paiva daqui de Belo Horizonte. Aí eu fiz o curso técnico, depois que eu passei essa prova, 1 ano e meio. Depois formei, aí eu fui exercer isso. Só que, olha que curioso, na minha época era muito difícil de arrumar estágio. Meu estágio não era obrigatório do curso técnico, que tem alguns cursos técnicos que são estágio obrigatório, né? Igual enfermagem. Eu não sei se tinha uns parceiros meus também que lá na escola, lá na época, estudava técnico de automação. Acho que automação também era obrigatório e mineração também. Não sei se informática era obrigatório não. Enfim, o meu não era obrigatório. Então eu terminei de fazer o curso técnico, mas nesse período eu não consegui arrumar estágio. O que eu fiz? Arrumei um trampo, na época tinha encerrado o ensino médio e o curso técnico, terminei junto com o ensino médio. Não consegui arrumar estágio, o que eu fiz? Arrumei um trampo lero-lero lá para ajudar em casa e tudo mais, e ter meu próprio dinheirinho, né? De padaria. Arrumei um trampo na padaria de ajudante confeiteiro.
Algumas pessoas vão pensar, nossa, mas você tinha um curso técnico, não sei o que. Cara, você não pode ser vaidoso nesse momento não, né? Você fazer dinheiro. Você quer ter um dinheiro ali pra dar um rolê final de semana, às vezes comer um cachorro quente com uma mina, entendeu? Você vai ficar pedindo dinheiro da sua mãe, pô. Ajudar em casa também, né? Algumas paradas, comprar uma carne, pagar uma luz. Então o homem não tem muita opção de ficar nessa vaidadezinha de, eu tenho curso técnico, não vou ralar no trampo inferior. Tem essa parada não, pô. E tem muita gente que é assim, hoje em dia, mesmo tendo curso superior. Mas enfim, arrumei esse trampinho na padaria, ajudante de confeiteiro, ralei lá 4 meses, depois eu fui trampar de call center, de telemarketing, fiquei lá no telemarketing 1 ano e meio, aí depois desse tempo todo, aí eu fiz um outro cursinho no Senac especializado em departamento pessoal, aí depois já tinha um curso técnico no departamento pessoal, arrumei minha primeira oportunidade num escritório de contabilidade realmente, só que olha só para você ver, depois de 2 anos, eu já teve formado no curso técnico. Por que eu tô falando isso? Porque naquele momento, entre 17 e 18, eu me senti muito perdido do que fazer. E talvez você não tenha uma orientação de alguém para te dar uma direção do que você deve fazer ou do que você não deve fazer. E hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu fazeria tudo diferente. Sério. Não teria feito o curso técnico. Não teria. De contabilidade, não. Eu sei que contabilidade é uma parte muito importante para quem quer empreender, para saber como é que funciona, e principalmente departamento pessoal, de que eu trabalho agora, funcionários, mandar embora, contratar, férias, afastamento, essas paradas é primordial. Eu sinto que os clientes do lado do escritório são muito, pecam muito nessa parte de não saber se eu posso mandar embora em tal dia, se eu posso contratar que dia tal, que dia que vai começar. Enfim, então, sou muito grato por ter feito esse curso, ter passado lá, e todo o conhecimento que eu tenho hoje, que vai agregar bastante no meu caminho de empreendedor aí. Mas se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo hoje, eu fazeria tudo diferente. Então, aqui eu vou deixar algumas sacadas na minha humilde opinião, se você está nesse momento de arrumar o primeiro emprego, ou terminando o ensino médio e tudo mais, o que eu faria. Eu tô falando que isso aqui é uma regra não, tá? Eu tô falando o que eu faria. Se você tiver alguma opinião sobre isso, diferente da minha aqui, deixa no comentário também, pra gente resenhar desse assunto, que é um assunto muito interessante. E esse passo que você vai dar nesse momento, cara, é primordial para sua vida inteira. Então, o que eu faria? Eu não faria o curso técnico de contabilidade, eu faria ou um curso técnico de refrigeração, ou algum outro curso técnico de prestação de serviço, tipo mecatrônica, exemplo, que dá para você trabalhar em várias outras áreas. Não é só tipo contabilidade, mecatrônica, se eu não me engano, é eletrônica, elétrica e mecânica, alguma coisa assim. Você é da área e você tá entendendo o que eu tô falando, deixa um comentário. Faria isso. Se eu não tivesse a oportunidade de pagar um curso técnico, eu sei que a realidade de muitos brasileiros, que talvez um curso técnico hoje é uns 500, 600 reais a mensalidade, mais os custos ali, não sei quanto que tá. Naquela época lá, era 300 conto a mensalidade. Aí tinha passagem, lanche, então tipo assim, num custo no mês dava uns 600 reais. Hoje um curso técnico não tem nem a noção de quanto que é. Mas eu não faria isso. E se eu não tivesse a oportunidade de fazer um curso técnico, se eu não tivesse essa oportunidade e não tivesse condição de pagar, que talvez pode ser o seu caso, o que eu faria? Eu ia entrar em um emprego que eu teria oportunidade de aprender uma profissão para depois eu exercer ela como prestação de serviço e depois de um tempo empreender. Vou explicar claramente. O outro cenário agora, eu não tenho dinheiro e nem recursos, nem condição de pagar um curso técnico, beleza. Eu arrumaria um emprego ou de talvez marcenaria, que eu admiro muito essa área, ou de refrigeração, ou também uma área de hidráulica. Cara, a área de hidráulica muita gente não dá valor, mas é uma área muito boa, entendeu? Ou até questão de obra também, sério. Ainda mais hoje em dia que devido a essa onda de internet aí, esses serviços mais manuais estão se perdendo, daqui para frente muita gente não dá valor para isso, mas eles vão ser muito mais valorizados do que talvez um cara que tem faculdade, entendeu? Então eu ia por essa área. Ou refrigeração, que eu admiro muito, que você pode trabalhar em várias áreas, tanto fazendo manutenção de ar-condicionado, manutenção de geladeira, de freezer, eletrodomésticos também, se eu não me engano
máquina de lavar, essas paradas dá para operar também. Então, assim, você não fica sem trampo. Tem um parceiro meu que ele mexe com refrigeração, ele tem uma empresa só de dar manutenção em ar-condicionado. Ar-condicionado tem milhões de escritórios aí que tem, todo escritório tem. Então é um ramo infinito de serviço, cara. Dá pra você fazer uns 10 mil fácil aí. É lógico que não vai começar noite por dia, fazer 10 mil, mas a longo prazo você consegue. Marcenaria, excepcional, montar móveis, que você vai montar um móvel ali, vamos supor, um custo que você monta um móvel, exemplo, tá? Você investe 200, você vende ali 500, 600 reais. E dependendo com a longo prazo também, você vai pegando uns serviços maiores, enfim, e é um ramo muito bom. E o ramo da hidráulica, que eu falei com você, todo mundo constrói casa, prédio, todo momento aí. Cara, aquela parada ali do encanamento e tudo mais, são poucos que fazem com excelência. E se você procurar profissional é difícil de achar. Pedreiro, porra, pedreiro, você deve saber aí na sociedade que os caras ganham dinheiro, pô. Ah, tudo mais, é serviço. Não, beleza. Eu ia começar servente ali, muita gente desmerece os pedreiros, mas eu ia começar servente, depois eu ia virar pedreiro. Depois de um tempo, vamos supor, você com uns 2, 4 anos aí de experiência em qualquer uma dessas áreas, você já tem conhecimento para quê? Tá pegando seus próprios serviços. E no caso do pedreiro, você não tem que ser especificamente o cara que executa, você pode pegar empreitado e colocar outros caras para trabalhar. Eu faria isso, se eu tiver 18 anos, nesse exato momento tivesse a oportunidade. Não faria curso técnico, nem pensar de fazer faculdade. Me desculpe se você tem faculdade, mas para mim eu acho uma perca de tempo. É claro, tem gente que tem um sonho de ser médico, tem gente que sonha de ser advogado, tem gente que sonha de ser um contador, um médico veterinário. Claro, aí isso aí você vai ter que fazer faculdade mesmo, para pegar o papel, depois tirar o CRM ali, a OAB, o CRC. É um processo obrigatório para você que tem esse sonho. E eu não estou julgando isso aqui, beleza? Só que, na minha humilde opinião, quando você entra na faculdade, cara, você fica mais 4, 5 anos ali. Então, automaticamente, você adia a sua entrada no mercado de trabalho na vida real, no choque ali, na guerra, entendeu? Então, você já terminou o ensino médio, vai ficar mais 5 anos estudando, para depois que você terminar de estudar, você vai no mercado de trabalho. Porra, você já sabe que aquilo que você estudou na escola ali, na faculdade, no curso superior, você não vai usar porra nenhuma daqui na vida real, entendeu? Aquele ensino ali, tem umas pesquisas aí já disso. Que aquilo que você aprende ali, tipo, naquele ano daqui, depois de 6 meses, não tá valendo mais nada. Não lembro exatamente onde é que é, mas eu vi um estudo assim. Então você fica 5 anos na faculdade, aquele conhecimento que você pegou, você não vai usar quando você formar. E sem contar que você vai estar adiando 5 anos para frente de você entrar no campo de batalha, no front ali, ó, para aprender na prática, fazendo. Você vai ficar treinando nessa aulinha de aula. Diferente do cara ali que não fez faculdade, mas ele já tá ralando e começou sem experiência ali na marcenaria, ou na empresa de refrigeração, ou na obra, ou no encanamento lá da hidráulica. O cara já tá ali todo dia, fazendo, aprendendo na prática, aprendendo na prática. A longo prazo, quem que você acha que vai estar mais preparado para empreender? O cara que ficou 5 anos no campo de batalha fazendo, todos os dias trabalhando na prática, mão na massa ali, ou o cara que ficou 5 anos na sala de aula treinando? Pense nisso. Eu faria isso se eu tivesse essa oportunidade hoje de voltar no tempo. E a cereja do bolo agora, eu fazendo tudo isso aí, adquiri a habilidade de vender esse serviço. Porque sem vendas, nenhuma empresa sobrevive. Muitas pessoas desmerecem os vendedores, mas se sua empresa, independente do que você trabalha agora, até se você for empresário mesmo, se você não souber vender seu peixe, você não vai ganhar dinheiro e não vai ter trampo para você fazer, logo não vai ter receita. E é uma coisa que você não aprende na faculdade. Você aprende no dia a dia, a vender seu próprio produto. Ah, mas eu não sei vender. Ah, mas é isso aqui. Cara, todo mundo vende. Você vai numa entrevista de emprego, você tem que vender a si mesmo para você entrar naquela empresa. Automaticamente, sem você perceber, você vende o seu tempo para aquela empresa. Então não vem com essa desculpinha não que você não sabe vender, que você vende sim. Talvez você é casado, você quer fazer alguma coisa, você tem que vender a ideia para sua esposa, para ela comprar aquela ideia para você executar. Tudo é venda, cara. Tudo é venda. Não tem como. Então assim, além de no dia a dia adquirir essa habilidade de um trabalho que depois de 4, 5 anos eu posso empreender fazendo aquela mesma coisa, adquirir a habilidade de vendas.
e está vendendo, como que eu vendo esse produto, aonde que eu vendo, onde é que os clientes estão, como é que eu vou abordar para oferecer meu serviço, como que eu vou fazer para precificar um trabalho, entendeu? Isso no dia a dia ali, você adquirir na experiência ali, nesses 4 exemplos que eu dei aqui, você vai ver no dia a dia, cara, o dono da marcenaria pega o serviço de 10 mil e custo ele vai vender por 30, lucrou 20, mas mão de obra, vamos supor que na mão dele 15 mil, pô, pedreiro ele pega uma obra, vai ter que pagar o servente, vai ter que pagar o pedreiro meu, a empreitada, a obra vai durar tanto tempo, ele cobrou 50 mil, mas ele vai ter o salário para pagar tanto tempo, aí depois desse salário vai ter os impostos e tal, INSS, FGTS, quanto vai sobrar na mão dele? Tá, então jogando isso aí, todos esses custos, lucros, para me ter um lucro legal, quanto que eu tenho que precificar e vender? São coisas que você aprende no dia a dia, na faculdade você não aprende essa parada, entendeu? Então eu ia fazer isso que eu falei para você aqui agora. Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu aprenderia, resumindo, aqui pra gente concluir o conteúdo, né? Entraria em um emprego que eu ia aprender ali trabalhando, eu já não ia ter experiência para oferecer, então eu ia começar de baixo e aprender tudo, certo? Adquirir o conhecimento, ficar ali, pegar uma experiência, depois peguei a experiência, começar a fazer esses serviços para mim, certo? Logo nesse trabalho também, paralelamente, já adquiri a habilidade de precificar esse serviço que eu aprendi ali do nada, para depois eu empreender para mim mesmo e vender esse serviço. Logo você já consegue não ficar ganhando salário mínimo, ou ganhar, ou estar na CLT, tá com salário limitado, entendeu? É claro que você vai ter que começar na CLT, fazendo isso, mas tem que fazer isso usando ela a seu favor, entendeu? Para num futuro próximo você não ficar refém da CLT e morrer e depender de INSS, tentando aposentar, que você sabe como é que o INSS está no Brasil. Você ia conseguir adquirir um conhecimento, empreender com aquele conhecimento, vender aquele conhecimento para você mesmo, ter a sua empresa e não ficar limitado de salário de CLT. Todo mês é a mesma coisa. Aí você, da CLT, você já começa a empreender e aí os seus ganhos vão depender simplesmente, exclusivamente de você. Eu faria isso se eu tivesse 18 anos. Se você faria diferente, deixa no comentário. Deixa também, se você puder, compartilhar aqui no relato aqui, nos comentários. O que você fez que você não faria, igual eu falei. Esse é um assunto muito importante e legal para os soldados aí, os marujos que estão nessa idade, tomar um ponto de partida do que fazer ou do que não fazer. Eu faria isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Logo, logo vou estar lançando em meu e-book, Manual do VDS, Manual do Vida de Solteiro, que vai ter dicas de como morar sozinho, o que comprar primeiro, o que fazer nas horas vagas, perder medo de ficar sozinho, livros de desenvolvimento pessoal. Tá muito legal o e-book. Se você puder dar uma ajuda a mais no canal, além do seu like, do seu comentário, de você estar inscrito, logo, logo, assim que estiver pronto, vou estar deixando o primeiro comentário fixado. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui do que você faria, do que você fez e não faria, se você tivesse a oportunidade voltando no tempo, o que você ia fazer, se você ia para CLT, se você ia empreender de cara. Vamos resenhar aí, é muito interessante esse assunto, eu adoro. Espero que você tenha gostado, e se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, também deixa no comentário aí, pra gente desembolar mais paradas nessa linha aí de desenvolvimento e ganhar dinheiro. Tamo junto, Marujo, mais uma vez. Obrigado, soldado, também, por estar sempre junto aí no canal. E a gente se encontra. E o vizinho hoje não ligou o som, hein? Pelo menos por enquanto não. Consegui gravar o conteúdo sem a contribuição sonora do nosso amado vizinho. Obrigado. A gente se encontra.